Nossa aula sobre prova documental, né? Vamos continuar aqui falando da ata notarial e das demais características e procedimentos da produção da prova documental. A ata notarial, como previsão de prova, né, documental, é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. A ata notarial efetivamente era um documento, né, é um documento que é feito no cartório de notas, certo? Notas e protesto. E aí ele foi trazido para a ideia do Código de Processo Civil 2015 para reforçar a questão do documento a ser utilizado como prova no processo. O artigo 384 do CPC diz que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Os dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. O que é uma ata notarial? A ata notarial é uma escritura, né, é um documento feito no cartório onde se vai declarar a ocorrência de um fato, certo? Ela é muito utilizada na questão do uso capião extrajudicial. Quando se vai fazer uso capião extrajudicial, existem duas fases. A primeira fase é a fase da ata notarial, onde o interessado ele tem que atender a todos aqueles requisitos previstos na legislação, que é a Lei de Registros Públicos, que prevê qual é o procedimento da uso capião extrajudicial, que também existe previsão no Código de Processo Civil 2015. E aí, na ata notarial, o que é que vai acontecer? O que é que vai constar na ata notarial? A ata notarial é a fase em que as partes elas procuram o cartório, dizem que tem interesse em fazer uso capião daquele determinado imóvel, e aí eles vão relatar para o tabelião efetivamente os fatos. Dizer quanto tempo vivem naquele imóvel, de quem era aquele imóvel, quem era o antigo proprietário ou possuidor, como foi que eles adquiriram aquela posse, se houve efetivamente algum pagamento, se tem algum tipo de documento que se caracteriza como justo título. E aí ele vai relatando todos aqueles fatos que efetivamente existiriam numa petição inicial e ele passa a relatar naquele ato notarial. Na ata notarial pode ter depoimento de testemunhas, vai ter a descrição do imóvel. Então tem todos esses elementos, né? É você contar os fatos e esses fatos serem efetivamente trasladados e escritos numa escritura lavrada por um cartório, certo? A ata notarial é isso. Isso dentro da realidade do uso capião extrajudicial. De um modo geral, a ata notarial é quando efetivamente o particular procura o cartório para relatar um fato, e aí aquele fato vai ser redigido por um serventuário, um tabelião, né, um escriturário do cartório, e vai ser lavrado uma escritura pública contando aqueles fatos que foram relatados, certo? Então é um início de prova dos fatos, é também uma prova documental que está prevista no Código de Processo Civil 2015. E aí, passadas essas características, os elementos do documento, o que é o documento, a importância da prova documental dentro do processo, nós temos que ver os vícios que o documento pode apresentar, né? E aí, os vícios podem ser de irregularidade ou de falsidade. O vício de irregularidade é aquele vício que diz respeito a aspectos extrínsecos do documento, com relação à inobservância das formalidades legais ou dos critérios de competência para a formação do documento público. Ou seja, é um documento que deveria ser feito na escritura pública, mas é feito em outro tipo de documento particular. É um documento que precisaria ser feito por uma determinada autoridade pública, mas é feito por uma autoridade incompetente, né? Então, são vícios de irregularidade formal que vão efetivamente gerar um vício no documento, né? E aí o artigo 426 do Código de Processo Civil
diz que o juiz apreciará fundamentadamente a fé que deva merecer o documento quando, em ponto substancial e sem ressalva, contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. Esses também são vícios, né, de irregularidade, vícios formais. Quando no documento existem rasuras, existem entrelinhas, existem borrões. Então, o juiz ele vai analisar a existência dessas irregularidades formais no documento e, diante do que ele puder constatar, ele vai dar a fé, né, vai dar o valor probatório que ele entender cabível em relação àquele documento. E aí ele tem que fazer de forma fundamentada. O outro tipo de vício do documento é a falsidade. E aí a falsidade já é um vício intrínseco do documento, porque ele vai dizer respeito ao conteúdo do documento, né, ao que o documento contém, e não a questão só de formalidade. E aí nós podemos ter a falsidade material, que é aquela em que existe uma falsidade dentro da confecção do documento, ou quando você confecciona um documento novo, que traz um vício, ou quando adultera um documento já existente, certo? E com relação à falsidade ideológica, nós temos que é quando um documento ele é materialmente verdadeiro, certo? Mas os fatos e as declarações são inverídicas. Por exemplo, você faz uma escritura pública, né? A escritura está toda correta na formalidade, materialmente ela está perfeita, não houve nenhuma irregularidade, nem de forma da irregularidade formal, nenhuma falsidade material, mas os dados que se colocam naquela escritura pública são mentiras, não correspondem à verdade. Então, a falsidade ideológica ela se dá efetivamente quando a questão formal do documento está perfeita, mas as ideias e os fatos que são narrados naquele documento são inverídicos. E aí, para a questão da produção da prova documental, eu remeto vocês à leitura dos artigos 435, ou melhor, 434, 435, 436, até o 438. Do artigo 434 ao 438, ele relata efetivamente o procedimento da produção da prova documental. Quando é que a prova documental ela deve ser acostada nos autos? Como é que acontece o contraditório após a apresentação dessa prova documental no processo, né? E aí, eu não vou ficar aqui lendo os dispositivos legais. Eu peço que vocês leiam em casa os dispositivos que eu estou passando para vocês. Se surgir alguma dúvida, vocês mandam um e-mail para mim, que a gente tenta tirar as dúvidas, saná-las, certo? E aí, de uma forma geral, dentro do contexto desses artigos, do procedimento da produção dessa prova, o que é mais importante se destacar? O mais importante se destacar é que a prova documental, ela deve ser apresentada na primeira oportunidade que a parte tem de falar nos autos. No caso do autor, ele tenha o ônus, a obrigação de apresentar no processo todos os documentos que ele tiver conhecimento e que tiver na posse dele, para efetivamente comprovar suas alegações de fato já na petição inicial. Perceba que quando a gente fala dos requisitos da petição inicial para estar perfeita e acabada, nós falamos que deve constar na petição inicial os documentos substanciais à demanda, né? Temos os documentos obrigatórios, né? Como procuração, tem que ter a procuração como anexo à petição inicial para comprovar a capacidade postulatória de quem está subscrevendo a petição, e outros tantos documentos que são obrigatórios. E tem os documentos substanciais, né? Que são aqueles que, mesmo não estando listados na legislação como obrigatório, eles tornam-se obrigatórios porque a parte, ao relatar o fato, efetivamente indicou aqueles documentos como hábeis a comprovar o que está sendo alegado, certo? Então, daí já podemos verificar que a petição inicial é o local adequado, o momento adequado para que o autor apresente todos os documentos que ele possua e que ele tenha conhecimento para efetivamente
fazer prova dos fatos que ele alega. Da mesma forma, o réu. Como regra, o momento do réu apresentar as provas documentais que ele tem, ou melhor, os documentos que ele tem para produzir essas provas documentais, a prova documental, é na contestação. É o momento em que ele vai apresentar sua defesa no processo. E aí, essa é a regra. Mas pode existir exceções. No caso em que existam provas novas, né? Ou provas novas no sentido, não que não existiam, mas que existiam e as partes não tinham conhecimento de sua existência ou não tinham como efetivamente lançar mão de utilizá-los naquele momento adequado no processo. Então, nesses casos, certo? Nesse caso em que a parte comprove por justa causa que não apresentou a prova documental, o documento no momento adequado, aí pode-se abrir para que ela apresente em outro momento, desde que seja no primeiro momento que ela tiver condições de apresentar aquela prova no processo. E aí, sempre que uma parte apresentar um documento no processo, tem que se abrir para que a parte contrária fale nos autos e se manifeste sobre aqueles documentos acostados, certo? Isso para garantir o princípio do contraditório da ampla defesa. Então, feito esse apanhado geral sobre a questão da produção da prova documental, do momento da sua apresentação, de como deve se dar, eu peço que vocês leiam mais devidamente os artigos que tratam da prova documental no Código de Processo Civil e qualquer dúvida vocês enviam um e-mail para mim, certo? E aí eu trouxe uma coisa interessante para a gente conversar, que é o Document Dump. E o que é isso? Quando vocês começarem a trabalhar como advogados, se Deus quiser, vocês podem se deparar com processos em que a parte contrária, ela coloca um amontoado de documentos no processo, certo? Como uma forma de tumultuar o trâmite processual e eventualmente dificultar ou até mesmo impossibilitar que a parte contrária possa exercer seu direito de defesa, de contraditório em relação àqueles documentos. Isso já aconteceu comigo, já peguei um processo de inventário. Processo de inventário, para vocês terem noção, tinham 12 volumes, né? E cada volume com, sei lá, uns 200 páginas. Então, era muito documento. E aí, como eu entrei no processo bem depois do seu início, eu fui analisar a documentação todinha do processo. Eu verifiquei que efetivamente o advogado da outra parte, ele encheu o processo com documentos irrelevantes. Tinha documentos, obviamente, que tinham relevância, mas tinha documentos que eram irrelevantes, não tinha nada a ver com o processo. Assim, tinha ligação com a demanda, mas não tinha nenhuma ligação para comprovar nenhum tipo de fato que estava sendo discutido no processo de inventário. E também aconteceu isso comigo num processo de indenização, que foi indenização do meu cliente. Ele era efetivamente um estudante de uma faculdade à distância, EAD, e aí não entregaram o diploma dele, não conseguiu colar grau, e entramos na justiça requerendo efetivamente que fosse fornecido o diploma para que ele pudesse exercer a função de assistente social. E aí, quando o advogado da outra parte pegou o processo, ele colocou, sei lá, cerca de 200 documentos, 200 folhas de documentos, e aí tinham documentos que eram legislações específicas do estado da faculdade, que não tinha nada a ver com a demanda. E o que é que isso pode acarretar? Por que chama de document dump? Porque, efetivamente, dentro daquele universo, digamos, de 200 folhas de documentos, nós tínhamos, sei lá, uns 30 folhas de documentos que eram relevantes e o restante eram irrelevantes. E o que é que pode acontecer nesse procedimento? Como existe muito documento, né, e alguns são irrelevantes, pode ser que a parte que precisa exercer o contraditório, ela não se atente aos documentos que efetivamente são relevantes para o deslinde da demanda e para exercer o contraditório em relação a eles. Então, a má-fé em apresentar diversos documentos, alguns irrelevantes e outros relevantes,
para a demanda, faz com que impossibilite ou dificulte bastante a que a outra parte exerça o seu contraditório e efetivamente possa se defender do que está sendo apresentado naquele processo. Então, o que é que deve se fazer quando realmente é necessário você colocar muitos documentos dentro do processo? Qual é a obrigação daquela parte? A obrigação daquela parte é demonstrar e relacionar cada processo, cada documento anexado ao fato que se pretende comprovar. Eu entrei com a ação do usucapião judicial recentemente, e aí eu tive que ingressar e anexar diversos documentos, porque era um usucapião que era para ser feito de forma extrajudicial, mas por conta, enfim, de questões de política, a prefeitura municipal não assinou a ata notarial, o que impossibilitou de ser feito o procedimento extrajudicial e eu tive que entrar na justiça. Então, já tinha ata notarial, já tinha depoimento de testemunha, já tinha todo o documento da propriedade, seja planta baixa, memorial descritivo, ART, tudo. O que você pensar de documentação, porque o usucapião extrajudicial, ele exige muito mais documentação, né, como requisito obrigatório, do que o usucapião judicial, justamente para amarrar e para deixar seguro o tabelião que está fazendo aquele tipo de procedimento, o oficial de registro. Então, tinha uma vasta documentação. Mas o que foi que eu tive que fazer na petição, né? Eu tive que relacionar cada documento que eu estava apresentando como anexo e demonstrar efetivamente a relação daquele documento com os fatos que eu estava querendo comprovar na demanda. Essa é a atitude que se coaduna com o princípio da cooperação, o princípio da boa-fé processual, certo? E auxilia a outra parte a poder exercer o seu direito de contraditório e ampla defesa. E aí, quando a parte não age dessa forma, agindo justamente de má-fé, misturando documentos relevantes com os irrelevantes, para ingressar na demanda com um vasto número de documentos e dificultar ou impossibilitar que a outra parte exerça o seu direito ao contraditório, nisso encontramos uma prática de abuso de direito. E aí, essa prática, certo? Ela já é tida como ilícita nos países de common law. E no Brasil não existe especificamente uma norma que efetivamente puna essa atividade de forma expressa, mas pode-se requerer a punição da parte que fez esse tipo de atividade com base na ofensa ao princípio da boa-fé processual, que está previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil, certo? E aí, nós, para finalizarmos a questão da prova documental, nós temos que tratar um pouquinho da questão da arguição de falsidade. Como já vimos, a falsidade ela pode ser uma falsidade material ou ideológica, né? Já explicamos e nos slides também está bem explicadinho com os conceitos. E aí, o que é que a gente faz quando encontra um documento que entendemos ser falso, ter algum tipo de falsidade nele? O artigo 430 do CPC diz que a falsidade do documento deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contada a partir da intimação da juntada do documento nos autos. Daí vemos que, primeiro, como já falamos anteriormente da questão da produção de provas, primeiro, o autor apresenta as provas na petição inicial. Então, o primeiro caso da suscitação da falsidade é na contestação. Na contestação, o réu pode apresentar documento. Então, o segundo momento para contestar e alegar a falsidade dos documentos do réu é na réplica. Ou se o documento, como eu já falei, for anexado posteriormente na demanda, tem-se um prazo de até 15 dias contado da juntada do documento, da intimação da juntada do documento nos autos, para se efetivamente arguir essa falsidade. E aí, uma vez arguída, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso 2 do artigo 19. E aí, qual é a diferença?
Se for decidido como questão incidental, o que é uma questão incidental? É uma questão que eu vou decidir a parte para poder decidir o que vai ficar sob o manto da coisa julgada, formal e material no processo. Então, vou julgar a falsidade como questão incidental. Então, eu como réu alego que aquele documento anexado pelo autor é falso. E aí eu requeiro que seja analisada essa falsidade como um incidente processual para que seja julgado o processo normalmente. Então, a decisão do juiz em relação à falsidade do documento, ela não vai constar na fundamentação e no dispositivo da sentença, mas vai ser uma decisão que vai se dar incidentalmente e, posteriormente a essa decisão, vai se decidir a demanda. Diferentemente é quando se requer que a falsidade seja decidida como questão principal. Quando a falsidade é decidida como questão principal, aí o juiz ele vai decidir sobre a falsidade na sentença judicial ou na decisão em que ela vai constar na fundamentação da decisão final e também no dispositivo. Então, nesse caso, decidindo como questão principal essa falsidade, ela vai ficar sob o manto da coisa julgada e aquele documento não vai poder ser utilizado em nenhum outro tipo de processo, porque se decretada a falsidade, retira-se, obviamente, qualquer tipo de eficácia daquele documento, porque vai ficar sob o manto da coisa julgada formal e material. E nós vamos ver o que é coisa julgada nas aulas subsequentes, certo? O artigo 431 diz que a parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. O artigo 432 diz que depois de ouvida a outra parte, também no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. E 433, a declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Então, aí a subsequência, falando do procedimento da arguição, ou seja, apresentou o documento, a outra parte tem 15 dias para alegar a falsidade. Aí, a parte que ingressou com o documento terá mais 15 dias para falar sobre aquela arguição de falsidade. E aí, depois disso, será realizado o exame pericial. Se a parte que anexou o documento voluntariamente retirar o documento, concordar em retirar do processo, não será feito o exame pericial. E aí, no final, nós vimos efetivamente que se a falsidade foi julgada como questão principal, constará do dispositivo da sentença e será abrangida pela coisa julgada. Então, com isso, a gente finaliza a aula sobre prova documental e vamos iniciar agora a aula sobre prova pericial.